Você já teve a sensação de que sua visão não é mais a mesma? Aquelas letras que antes eram nítidas, agora parecem embaçadas, como se um véu fino cobrisse seus olhos. Ou talvez você tenha percebido que pequenos esquecimentos começaram a aparecer com mais frequência. O nome de alguém, onde deixou as chaves, o motivo de ter entrado em um cômodo. Pois respire fundo, porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente suas noites, suas manhãs e até a forma como você enxerga o próprio envelhecimento. Antes de continuarmos, já deixa o seu gostei e se inscreva, porque tudo o que você vai descobrir aqui pode transformar sua saúde de um jeito que você nem imagina. Porque existe algo surpreendente acontecendo dentro do seu corpo enquanto você dorme. Algo silencioso, que ninguém comenta, mas que define se você vai acordar com a mente afiada ou confusa, com os olhos brilhantes ou cansados. O sono é o momento em que o cérebro limpa toxinas, reorganiza memórias e repara danos microscópicos. Mas para isso acontecer de verdade, ele precisa de matéria-prima, nutrientes específicos que ativam áreas profundas do cérebro e fortalecem a mácula, a córnea e até os nervos responsáveis pela nitidez da visão. E é aqui que uma descoberta inesperada entra em cena. Certos sucos naturais, quando consumidos antes de dormir, podem acelerar esse processo de reparação, como se ligassem um interruptor interno que desperta o corpo para trabalhar a seu favor. Mas por que isso é tão importante para quem já passou dos 60? Porque depois dessa idade, o cérebro perde até 1% de volume por ano, e os olhos começam a sofrer com o estresse oxidativo de décadas. É um desgaste silencioso, que não dói, mas mina a nossa independência. A verdade é que não existe nada mais assustador do que sentir que estamos perdendo a clareza mental ou visual, porque isso mexe diretamente na nossa autonomia, na nossa liberdade, na nossa dignidade. E ao mesmo tempo, é incrível pensar que algo tão simples quanto um copo de suco pode começar a reverter isso de forma gradual, noite após noite, quase como se estivéssemos dando ao corpo o combustível que ele sempre esperou. E talvez você esteja imaginando, mas como um suco pode fazer tanta diferença assim? A resposta está na bioquímica do cérebro e dos olhos. Existem compostos chamados polifenóis, luteína, zeaxantina e antocianinas, todos encontrados em frutas e vegetais, que agem diretamente nas áreas responsáveis pela memória e pela visão. Só que o detalhe é que eles funcionam ainda melhor à noite, quando o corpo entra em modo de reparo profundo, ou seja, não é apenas sobre o suco, é sobre o horário, sobre a combinação certa de ingredientes e sobre entender o ritmo interno do organismo. Quando você oferece esses nutrientes no momento exato, o corpo absorve mais, trabalha mais e recupera mais. E a partir daqui, nós vamos falar dos 4 sucos mais poderosos para restaurar sua visão e sua memória enquanto você dorme. Sucos que a ciência estuda há anos, mas que poucas pessoas usam da maneira correta. Só que, antes de revelar o primeiro deles, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é magia nem promessa milagrosa. É fisiologia pura. É você finalmente usando a biologia a seu favor. Só que a maioria das pessoas desperdiça esse potencial todos os dias, simplesmente porque não sabe como montar essas combinações ou porque acredita que é tarde demais para recuperar o que foi perdido. Mas não é tarde, nem de longe. Seu cérebro é plástico, adaptável, capaz de se regenerar. Seus olhos respondem rapidamente a estímulos certos. E ao longo desse vídeo, você vai descobrir que, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, ainda existe muito que pode ser recuperado. Basta usar o que a natureza oferece de forma inteligente. No próximo bloco, você vai conhecer o primeiro suco e os ingredientes que ativam as células responsáveis pela nitidez da sua visão e pela clareza da sua memória. E eu garanto,
Você nunca mais vai olhar para essas frutas do mesmo jeito. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você até agora, não esqueça de curtir e se inscrever. Isso me ajuda demais a continuar trazendo informações que realmente mudam vidas. Agora que você já entendeu como o corpo trabalha durante a noite, podemos finalmente entrar no primeiro dos 4 sucos que realmente fazem diferença. E não estou falando de sucos comuns, daqueles que a gente vê por aí cheios de açúcar, mas sim de combinações muito específicas que alimentam o cérebro e os olhos exatamente com o que eles precisam no momento mais poderoso do dia, enquanto você dorme. E o primeiro deles talvez te surpreenda, porque é simples, acessível e ao mesmo tempo incrivelmente potente. Estou falando do suco de mirtilo com abacate e limão, uma mistura que parece improvável, mas que tem uma ação quase cirúrgica na memória e na visão. Os mirtilos, também conhecidos como blueberries, são considerados um dos alimentos mais ricos em antocianinas do mundo. Essas pequenas moléculas são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, elas chegam diretamente ao cérebro. E quando chegam lá, elas fazem algo extraordinário. Reduzem inflamações microscópicas e aumentam a comunicação entre os neurônios. É como se elas limpassem os fios elétricos de um aparelho antigo, permitindo que a corrente volte a circular com força total. E você sabe qual é o resultado disso? Memória mais afiada, raciocínio mais rápido e uma sensação de clareza mental que muitos idosos acham que já tinham perdido para sempre. Só que existe um problema. Os antioxidantes dos mirtilos são solúveis em gordura. Isso significa que, para o corpo absorver a maior parte deles, é preciso combinar com uma gordura saudável. E é aí que entra o abacate. Ele não só aumenta a absorção dessas moléculas, como também traz a luteína, um nutriente fundamental para a mácula, a região dos olhos responsável pela visão central e pelos detalhes. A luteína age como uma espécie de filtro natural, protegendo os olhos da luz azul, dos danos do envelhecimento e fortalecendo a visão para que você continue enxergando com nitidez, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. Já o limão funciona como um catalisador. Ele aumenta a biodisponibilidade desses compostos, melhora a digestão durante a noite e ajuda o fígado a processar toxinas, deixando o caminho livre para o cérebro fazer sua limpeza. Ou seja, essa combinação inteira foi pensada para trabalhar em sinergia. Mirtilo alimenta o cérebro, abacate potencializa a absorção e protege os olhos, e o limão ativa o sistema para que tudo funcione no seu melhor. E o mais interessante é o que acontece quando você consome esse suco à noite, cerca de 40 a 60 minutos antes de dormir. Enquanto você cai no sono, seu corpo entra automaticamente em modo de reparo. E, com esses nutrientes circulando no sangue, ele tem tudo o que precisa para recuperar células, fortalecer conexões neurais e reduzir aquele cansaço visual que se acumula ao longo do dia. Muitos idosos que usam esse suco de forma consistente relatam acordar com a cabeça mais leve, com menos esquecimento e até percebendo uma nitidez maior ao ler ou assistir televisão pela manhã. Mas isso é apenas o começo, porque o segundo suco, que vamos ver na próxima parte, trabalha em uma área completamente diferente. Ele age diretamente na circulação cerebral e ocular, ampliando o fluxo de oxigênio e nutrientes para regiões que, com o passar da idade, ficam subalimentadas. É como se você abrisse caminhos internos que estavam parcialmente bloqueados, permitindo que seu cérebro e seus olhos recebam mais combustível. E isso muda tudo: memória, foco, visão, energia e até disposição para as tarefas do dia a dia. No próximo bloco, você vai conhecer esse suco que combina ingredientes simples,
mas extremamente potentes para quem busca reverter sintomas de esquecimento e visão cansada. Se estiver gostando do conteúdo até aqui, lembre de deixar o gostei e se inscrever. Isso me ajuda demais a continuar trazendo informações essenciais para a sua saúde. Agora que você já entendeu o poder do primeiro suco e como ele trabalha na nitidez da visão e na clareza da memória, é hora de conhecer uma combinação que atua em um ponto igualmente importante: a circulação profunda do cérebro e dos olhos. Porque por mais que você ofereça nutrientes ao corpo, nada vai funcionar se eles não chegarem onde precisam chegar. E à medida que envelhecemos, a microcirculação, aqueles vasinhos finos que alimentam os olhos e regiões essenciais do cérebro, começa a ficar mais lenta, mais fraca, como se perdesse parte da força que tinha anos atrás. E é justamente por isso que o suco de beterraba com maçã verde e gengibre se tornou tão valioso para pessoas acima dos 60. A beterraba é uma verdadeira estrela nesse processo. Ela contém altos níveis de nitratos naturais que o corpo converte em óxido nítrico, um composto capaz de dilatar os vasos sanguíneos e aumentar o fluxo de sangue para o cérebro. Isso significa que mais oxigênio chega às áreas responsáveis pelo armazenamento de memória, pela tomada de decisões e pelo raciocínio rápido. E nos olhos, essa melhora na circulação alimenta a retina, diminui o estresse oxidativo e reduz aquela sensação de visão apagada que tantas pessoas sentem ao acordar ou ao final do dia. Já a maçã verde entra com um papel sutil, mas decisivo. Ela contém quercetina, um antioxidante poderoso que reduz inflamações e ajuda a proteger as células do cérebro contra o envelhecimento acelerado. E, ao mesmo tempo, sua acidez natural equilibra o sabor e melhora a digestão durante a noite, evitando desconfortos que atrapalham o sono. Porque é importante lembrar, não adianta dar bons nutrientes ao corpo se o sono é interrompido. O processo de reparo precisa de continuidade, de estabilidade, de descanso profundo, e então vem o gengibre, o ingrediente que muita gente subestima. Ele não só melhora a circulação, como também ajuda a reduzir a viscosidade do sangue, permitindo que ele flua com mais facilidade pelos vasos menores. É como se ele desse um empurrão natural, facilitando o transporte de oxigênio e nutrientes até os pontos mais delicados do organismo. E isso faz uma diferença enorme para idosos que sofrem com lapsos de memória, sensação de confusão ao acordar ou desconfortos visuais ao longo do dia. Mas o que torna esse suco verdadeiramente especial é o que acontece quando você o consome à noite, da forma correta. Durante o sono profundo, o fluxo de sangue para o cérebro aumenta naturalmente. É uma resposta fisiológica para limpar toxinas e reorganizar memórias. E quando você combina esse processo natural com a ação dos nitratos da beterraba, esse aumento se torna ainda mais eficiente. Muitas pessoas relatam que passam a acordar com a mente mais destravada, sem aquela névoa mental que normalmente aparece depois dos 60. E, no caso dos olhos, o efeito é quase imediato. Mais circulação significa mais nutrição, mais reparo e mais revitalização. Mas não se engane, mesmo esse suco poderoso é apenas uma parte da jornada. Porque o terceiro suco, que vamos revelar na próxima parte, atua diretamente na proteção do cérebro e da mácula, criando uma espécie de armadura contra o envelhecimento. Ele é perfeito para quem já sente a visão fraquejar ou percebe que a memória está escapando em momentos específicos. E o mais interessante é que ele contém um ingrediente que muita gente tem em casa, mas não faz ideia do impacto que ele pode ter quando consumido à noite. No próximo bloco, você vai descobrir essa combinação surpreendente e entender por que ela é tão importante para quem quer manter a mente jovem e os olhos fortes. E,
Se esse conteúdo está te ajudando, já aproveita e deixa o seu gostei e se inscreva. Isso ajuda muito a continuar trazendo informações que realmente transformam vidas. Agora que você já conhece os 2 primeiros sucos e entende como eles agem no seu corpo enquanto você dorme, é hora de entrar em uma combinação que vai muito além da nutrição básica. Estamos falando de um suco que não apenas protege, mas reconstrói estruturas fundamentais do cérebro e dos olhos, estruturas que, com o passar dos anos, sofrem desgaste natural, mas que podem ser fortalecidas novamente com a ajuda certa. Esse é o suco de cenoura com cúrcuma e laranja, uma mistura que trabalha como um verdadeiro escudo noturno para quem já está na fase mais madura da vida. A cenoura é conhecida por todos por causa do beta-caroteno, mas poucas pessoas entendem o que ele realmente faz dentro do corpo. Esse nutriente se transforma em vitamina A, que é essencial para a saúde da retina, especialmente para as células responsáveis pela visão em ambientes escuros e pela nitidez dos detalhes. É por isso que tantas pessoas acima dos 60 reclamam de dificuldade para dirigir à noite ou de sentir que as luzes parecem mais fortes ou borradas. Muitas vezes não é doença, é carência. Uma carência silenciosa que vai se acumulando ao longo de décadas, até que um dia se torna evidente. E quando consumido regularmente, o beta-caroteno da cenoura começa a preencher esse tanque vazio, devolvendo brilho e força aos olhos. Mas é a cúrcuma que transforma esse suco em algo realmente especial. Ela contém curcumina, um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos que existem. Só que o que poucos sabem é que a curcumina age diretamente na microglia, as células do cérebro responsáveis por limpar resíduos, toxinas e proteínas mal dobradas. Quando essas células não funcionam bem, o cérebro fica sobrecarregado, lento, confuso. E quando funcionam melhor, como acontece quando recebem a curcumina, o cérebro trabalha com clareza, foco e vitalidade. É como se a cúrcuma fosse um zelador incansável, organizando tudo durante a noite para que você acorde com a mente fresca. Já a laranja entra como a ponte que conecta tudo isso. Rica em vitamina C e flavonoides, ela aumenta a absorção da curcumina, melhora o sistema imunológico e ajuda a reduzir inflamações que afetam tanto o cérebro quanto os olhos. Além disso, seu efeito calmante e digestivo facilita o sono. E sem sono de qualidade, nada do que falamos até agora funciona plenamente. Quando você combina cenoura, cúrcuma e laranja, cria um coquetel noturno que protege o cérebro do envelhecimento e fortalece a visão de forma progressiva, natural e constante. Mas ainda falta o 4º suco, aquele que fecha o ciclo de regeneração noturna e que muitos idosos relatam como o mais impactante de todos. Porque ele atua na lubrificação ocular, na hidratação profunda do corpo durante o sono e, ao mesmo tempo, nutre áreas do cérebro responsáveis pelo equilíbrio emocional, foco e memória recente. E esse suco final é o suco de pepino com uva roxa e hortelã, uma combinação leve, refrescante e que trabalha silenciosamente enquanto você dorme. O pepino é extremamente hidratante e contém sílica, um mineral essencial para a elasticidade dos tecidos que formam os olhos. Isso ajuda na lubrificação, reduz vermelhidão, alivia a sensação de areia nos olhos e melhora a saúde da córnea. As uvas roxas, por sua vez, são carregadas de resveratrol, um antioxidante rarefeito que protege os vasos sanguíneos que alimentam o cérebro e previne microdanos associados à idade. E a hortelã, além de acalmar o sistema nervoso e facilitar o sono, melhora o processo digestivo noturno, garantindo que todos os nutrientes sejam absorvidos com eficiência. Quando você mistura esses 3 ingredientes, cria um suco que trata daquilo que muitos ignoram:
O cérebro e os olhos precisam estar hidratados durante a noite para funcionar corretamente pela manhã. Sem isso, a visão fica cansada, a mente fica travada e o dia já começa difícil. Mas com esse suco, você acorda com a sensação de leveza, como se tudo estivesse funcionando no ritmo certo. E agora você conhece os 4 sucos que podem transformar, de forma simples e natural, a saúde da sua visão e da sua memória. Não é sobre promessa milagrosa, é sobre entender como o corpo funciona, respeitar seus ciclos e dar a ele exatamente aquilo que ele precisa para trabalhar a seu favor, mesmo enquanto você dorme. E a verdade é, nunca é tarde para recuperar parte da vitalidade que você acha que perdeu. Seu corpo está sempre pronto para reagir. Basta que você ofereça o suporte certo. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença e me permite continuar trazendo informações que realmente transformam vidas, especialmente para quem já passou dos 60 e quer viver com mais clareza, energia e independência.